Olá, seja muito bem-vindo ao canal Pensador Calculista. Nesse vídeo vamos apresentar mais um exercício resolvido sobre as aplicações da integral definida. Muito bem, neste vídeo então vamos determinar o comprimento do arco da primeira espira da espiral de Arquimedes. A espiral de Arquimedes é esta curva que tem por equação ρ igual a θ. Então, se ρ igual a θ, eu tenho aqui o meu eixo ρ, lembrando que em coordenadas polares aqui eu tenho o polo, o eixo que dá o comprimento ρ, certo? A contagem de θ, positiva para lá, portanto, a espiral de Arquimedes, a primeira espira, é mais ou menos isto aqui. Então eu vou variar θ de 0 a 2π, certo? E o comprimento de um arco em coordenadas polares, vamos lembrar que neste caso eu vou variar de 0 a 2π, é de 0 a 2π a integral de dl, certo? E o meu dl nada mais é do que a raiz quadrada de ρ ao quadrado mais a derivada de ρ elevado ao quadrado, tudo isso multiplicado por dθ, certo? Então, neste caso, eu tenho ρ igual a θ, logo a derivada de ρ é igual a 1. Então, o comprimento do arco que eu quero é a integral de 0 a 2π da raiz quadrada de 1 mais θ ao quadrado de θ. Muito bem, então eu vou praticar aqui a substituição, lembrando as substituições trigonométricas principais, todas elas são 3, derivam da identidade trigonométrica fundamental, seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ igual a 1. Então, se eu dividir essa equação toda pelo cosseno ao quadrado, terei que a tangente ao quadrado de θ mais 1 é igual a secante ao quadrado de θ. Então, se eu disser que θ é a tangente de t, então meu dθ será igual a secante ao quadrado de t dt, e, portanto, este L será resultado da integral transformada de θ em t. Para não ter que fazer a mudança dos limites de integração neste momento, eu vou, então, determinar o resultado, a primitiva da integral indefinida, ou seja, a integral da raiz quadrada de 1 mais θ ao quadrado de θ é igual à integral indefinida da raiz quadrada. Ora, se θ é a tangente de t, então é 1 mais a tangente ao quadrado de t, vezes dθ, que eu já vi aqui, que é a secante ao quadrado de t dt. Ora, tangente ao quadrado de t mais 1 é a secante ao quadrado de t. Portanto, esta integral vai se converter em integral da secante ao cubo de t dt, por conta de que esta raiz vai devolver secante de t.
Muito bem, então, possamos essa integral por partes. Então, U é igual a secante de t, dv é a secante ao quadrado de t dt. Portanto, v é a tangente de t e du é secante de t, tangente de t, dt. Portanto, a integral da secante ao cubo de t é u vezes v, que é secante t tangente t, menos a integral de v du, que é a integral da tangente ao quadrado de t vezes secante de t dt. Muito bem, então isto é secante de t tangente de t menos a integral tangente ao quadrado de t é a secante ao quadrado menos 1, daqui veio desta identidade trigonométrica. Então, tangente ao quadrado é a secante ao quadrado de t menos 1 vezes a secante de t dt. Então, isto é secante de t tangente de t menos a integral da secante ao cubo de t dt mais a integral da secante de t dt. Ora, esta integral pode passar ao lado esquerdo para se agrupar de novo aqui. Então, eu tenho 2 vezes a integral da secante ao cubo de t dt é igual a secante de t tangente de t mais a integral da secante de t, que é ln do módulo da secante de t mais a tangente de t mais a constante, que vai evidentemente desaparecer na hora que eu aplicar o teorema fundamental do cálculo. Então, a integral da secante ao cubo de t dt é igual a meio de secante de t tangente de t mais o ln do módulo de secante de t mais tangente de t mais a constante. Então, este é o resultado da integral indefinida. Para determinar o comprimento do arco, eu preciso voltar à variável θ. Então, eu descobri que a integral da raiz quadrada de 1 mais θ ao quadrado de θ é a integral, é a mesma integral, aliás, eu descobri que é a mesma integral da secante ao cubo de t dt, que dá meio de secante de t tangente de t mais o logaritmo neperiano do módulo de secante de t mais tangente de t mais a constante. Volto a afirmar que esta constante vai sumir. Então, vamos ver quem é a secante de t e quem é a tangente de t em função de θ. Ora, começamos dizendo que θ é a tangente de t. Ora, se θ é a tangente de t e a tangente ao quadrado de t é a secante ao quadrado de t menos 1,
Então, isso significa que a secante de t é a raiz quadrada de 1 mais a tangente ao quadrado de t, que é a raiz quadrada de 1 mais θ ao quadrado. Portanto, a integral da raiz quadrada de 1 mais θ2 dθ é igual, tomando por base este resultado, então é igual a meio. Secante de t vezes tangente de t é θ, que é a tangente de t, vezes a raiz quadrada de 1 mais θ ao quadrado, mais o ln do módulo da tangente, que é θ, mais a secante, que é a raiz de 1 mais θ ao quadrado, mais a constante, pode estar dentro, pode estar fora, porque meio vezes constante é constante, etc. Então, a integral de 0 a 2π da raiz quadrada de 1 mais θ2 dθ é igual a meio, agora sim a constante vai embora, de θ vezes a raiz de 1 mais θ2 mais ln do módulo de θ mais a raiz de 1 mais θ2 avaliado de 0 a 2π. Ora, vejamos logo que ao avaliar toda esta expressão em zero, ela será igual a zero. Por quê? Quando eu multiplicar aqui 0 por raiz de 1, vai dar 0. Aqui vai dar 0 e aqui vai dar 1. ln de 1 é 0. Então, ao avaliar no extremo 0, eu vou obter 0. Então, basta aqui, para obter a resposta, avaliar em 2π. Avaliando, então, agora no extremo 2π, eu obtenho meio de 2π vezes a raiz de 1 mais 4π ao quadrado, mais o ln do módulo de 2π mais a raiz de 1 mais 4π ao quadrado. Então, eu ainda posso apresentar isto como π vezes a raiz de 1 mais 4π ao quadrado, mais o ln do módulo de 2π, mais a raiz de 1 mais 4π ao quadrado, sobre 2, que é uma apresentação opcional da minha solução para o comprimento da primeira espira, então, da espiral de Arquimedes. Então, aí está o exercício resolvido.